Meninos, então vamos lá. Que abriu. Vocês estão vendo aí a tabela periódica? Sim, né? Qualquer coisa, lembrem-se de abrir o som de vocês e falar comigo, tá? Se tiver alguma dúvida. Vou pegar um pincel aqui, que aí qualquer coisa a gente já vai rabiscando a tabela periódica. Então, a primeira coisa que a gente vai relembrar é que na nossa tabela periódica, na tabela periódica mais atual que nós temos a presença de 118 elementos químicos. Então, o que é essa tabela periódica? É tabela porque ela está organizada na forma de tabelas lá do Excel. Nós temos a organização de linhas, como a linha do seu caderno, e de colunas. Como nós temos aqui a organização entre linhas e entre colunas, nós podemos chamar de tabela. E é periódica, porque à medida que os elementos químicos vão sendo colocados na minha tabela periódica, as características deles vão se repetindo, né, ao longo do período dessa tabela, ao longo da ocorrência dessa tabela. Outra observação. Professora, preciso decorar a tabela periódica? Não. Vocês não precisam decorar a tabela periódica. A tabela periódica de vocês é um instrumento para consulta. Vocês precisam saber olhar para uma tabela periódica. Eu estarei enviando uma tabela periódica para vocês colocarem no caderno nas próximas aulas, e aí a gente vai colorir ela do jeito que a gente vai utilizar para o próximo conteúdo, tá? Então, por enquanto, nem precisa colocar a tabela periódica no seu caderno. Quando a gente for precisar, vou enviar para vocês e vou, né, vou orientar vocês a fazer lá como colorir essa tabela periódica. Então, olha, a tabela periódica é um instrumento de consulta. Você precisa saber olhar na tabela e interpretar essa tabela. Olhar para a tabela e saber explicar, por exemplo, por que o sódio ele fica nesse local. Qual é a característica que o sódio tem para estar nesse local? Quais são as principais características do sódio por ele estar nesse local? Isso vocês têm que saber. Então, é importante que vocês já comecem a colocar aí na cabecinha de vocês que nós vamos ter que aprender a interpretar. Aprender aquilo que aprendemos no ano passado sobre número atômico, períodos e grupos. Isso a gente aprendeu no ano passado. E isso nós vamos aprender hoje. Mas nós vamos aprender um pouco mais também, viu? Nós vamos aprender o que seriam essas características periódicas a partir de agora também, tá bom? Aí a gente vai ter um tal de voo de aí e volto de ré, que eu vou explicar para vocês à medida que a gente for vendo isso aí. Bom, então, continuando. Lembrem-se que a sua tabela periódica, ela contém os elementos químicos. E que esses elementos químicos, eles são aqui organizados, vocês devem lembrar disso, foi questão de prova do ano passado. Eles são organizados em ordem crescente de números atômicos. O que é esse número atômico? Olha, a gente falou muito de número atômico nas atividades anteriores. O número atômico é como se ele fosse a identidade do meu elemento químico. Ele me dá a quantidade de prótons que eu tenho dentro do núcleo quietinho e a quantidade de elétrons que eu tenho se movimentando ali na minha eletrosfera. Então, esse número atômico, ele é a identidade do meu elemento químico. E a minha tabela periódica, ela está organizada de acordo com esse número de prótons, que também vai estar me indicando o número de elétrons de um elemento químico. Na tabela periódica mais atual, nós temos 118 elementos químicos. 92 deles são naturais, são obtidos através da natureza. Outros 26 são obtidos através de processos laboratoriais. Eles vão lá misturando um elemento químico com outro e formando novos elementos químicos. Por isso que eles são considerados elementos químicos artificiais, porque são produzidos em laboratório. Observe que quando você olha para uma tabela periódica, você tem várias informações aí. Olha, a primeira informação. A gente tem aqui um negocinho para interpretar. É como se fosse aqui, olha, uma chave para eu interpretar essa tabela periódica. Aqui diz assim, o número que vem em cima nessa tabela periódica corresponde ao número atômico. Vai vir o símbolo do elemento químico, depois vai vir o nome do elemento químico.
Então, nessa tabela periódica, eu consigo ver o número atômico, o nome e o símbolo. Observem que nós conseguimos fazer uma sequência. Olha, 1, 2. Aí vem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa sequência que eu estou mostrando para vocês é o que a gente acabou de ler ali no slide. Que na nossa tabela periódica, os elementos químicos estão sendo organizados, olha, 11, 12, e aí vem aqui 13, 14, 15, 16, 17. Eles vão sendo organizados em ordem crescente de número atômico. Na minha tabela periódica, eu também consigo ver o estado físico, se eles estão no sólido, no líquido, no gasoso, né? Tem aqui o Rutherford, que tem estado físico desconhecido. E então, se você souber apenas interpretar a sua tabela periódica, ó, já está valendo para a gente, tá? Nós temos, então, aqui na tabela periódica como um instrumento de consulta e não como um instrumento que você tem que decorar, né? Até porque o que você decora, amanhã você já esquece. Então, primeira informação que pode estar na sua V2, assim como esteve na que vocês fizeram ano passado. Na tabela periódica, os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Eu consigo pegar o número atômico e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 118. Né? Quem fez essa organização em ordem crescente de número atômico foi o cientista Moseley, em 1913. Bom, professora, os elementos químicos, tem uns que a gente olha para eles e fala H de hidrogênio, perfeito. Mas tem uns que a gente olha para eles e fica se perguntando, uai, mas por que que o sódio chama Na? Sódio não deveria ser S? Bom, na língua portuguesa sim, mas o que nós temos que entender é que essa mesma tabela periódica que nós usamos aqui, ela é universal, ela é usada em todo o mundo. A mesma tabela periódica, com os mesmos símbolos, serão utilizados em todo o universo aqui, né, que a gente tem. Então, quer dizer que lá nos Estados Unidos, o símbolo do hidrogênio é H. Lá nos Estados Unidos, o símbolo do sódio é Na. Por quê? Porque o nome dos elementos químicos, eles estão baseados, né, no idioma latim. A nossa tabela periódica, né, os símbolos são de origem latina. Por isso que, às vezes, o símbolo que eu vejo lá não bate com aquela associaçãozinha que eu faço com o nome na minha cabeça. Meninos, a partir de hoje, vocês não vão escrever isso errado mais também. Todos os elementos químicos, eles podem ser identificados por seus nomes ou por seus símbolos. Quando eu vou escrever o símbolo de um elemento químico, você precisa escrever sua letra maiúscula. Todo elemento químico precisa ser identificado por uma letra maiúscula. Professora, o nosso alfabeto tem aí 25, 26 letras. A tabela tem 118 elementos químicos. Então, eu posso usar a mesma letra para identificar mais de um elemento químico? Não. Porque se você colocar aquela letrinha lá, você tem que entender que aquela letrinha está falando exatamente daquele elemento químico. E aí, então, houve a necessidade de, além, né, para alguns elementos químicos, para aqueles que foram sendo descobertos depois, por exemplo, o nitrogênio foi um dos primeiros elementos químicos a serem descobertos. Ele é representado pelo símbolo N. Mas depois do nitrogênio, houve a descoberta do sódio. O sódio, em latim, é nátrio. O símbolo do sódio não podia mais ser N, porque o símbolo do nitrogênio já era N. E quando alguém de qualquer parte do mundo olhar para um N, ele tem que reconhecer que esse N trata-se do nitrogênio. E aí, então, o que aconteceu? Houve a necessidade de ir acrescentando mais letrinhas nesse nome. A primeira letra do seu elemento químico vai ser sempre maiúsculo. As demais, pessoal, as demais serão minúsculas. Então, N, símbolo do nitrogênio. Se eu colocar um Azinho aqui, símbolo do nátrio. Olha o Na aqui, por que Na? Porque sódio em latim significa nátrio. E aí ficou para a gente que o símbolo do sódio é nátrio. Mais alguns exemplos desse que a gente olha e fala assim, nossa, professora, mas tem nada a ver com a minha língua. Mas por que que não tem nada a ver?
porque os símbolos, né, são baseados no nome desses elementos químicos em latim. O potássio. Professora, potássio tinha que ser P, mas P para a gente é o fósforo. Potássio vem de cálio. O nome do potássio em latim é cálio. Como que o nome do potássio em latim é cálio? O símbolo do potássio é K. K maiúsculo, tá, meninos? O símbolo sempre vai começar com a primeira letra maiúscula. E se houver a necessidade de colocar mais uma letra, aí a gente vai colocando letras minúsculas. Bom, o enxofre. O enxofre é representado para a gente pela letra S. Letra S por quê? Porque o nome em latim do enxofre é sulfur. E aí a gente pegou esse S aqui desse sulfur para dar nome ao meu enxofre. Aonde houver um S, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, todo mundo vai representar o enxofre por S. O fósforo, como eu comentei anteriormente aqui, o fósforo, para a gente, ele não é F, porque em latim o nome do fósforo é com pH. Como em latim o nome do fósforo é com pH, o símbolo do meu fósforo ficou apenas P. O ouro, né, para a gente, ouro tinha que ser O, professora, tinha que ser O, mas não, somente o O é o oxigênio. E aí o ouro, em latim, é chamado de auro. Auro. E aí eles pegaram aqui, ó, a primeira parte do nome dele, ao, para ser o seu símbolo. Bom, tem mais exemplos aí, né? Aqui eu citei só alguns. A gente poderia citar também a prata. A prata para a gente é o quê? P, mas o símbolo dela é AG, porque o nome dela vem de agento. São vários aqui na tabela que a gente poderia, então, citar esses exemplos aí. O cobre para a gente é Cu, né? Porque se fosse para eu colocar na língua portuguesa, eu colocaria CO, de cobre, mas CO representa cobalto. O nome do cobre em latim é cuprum, por isso que é Cu, o símbolo do cobre. Então, aqui vários dos que vocês, quando vocês forem olhar o nome e não associar o símbolo ao nome no português, você já pode ter certeza que isso está acontecendo, porque o nome desse elemento químico é baseado na língua latina. E aí o símbolo dele também vem dessa língua latina. Por isso que às vezes eu não consigo fazer essa associação. Como eu consigo fazer lá no hidrogênio, que é hidrogênio, símbolo H. Perfeito, né? Meninos, uma observação aqui para vocês. Alguns elementos químicos, aí eles ainda não receberam um nome oficial, ó. Algumas tabelas periódicas, eles já sugerem nomes, mas oficial ainda não saiu o nome oficial deles. E aí eles foram colocados aqui como um código. Então, se, por exemplo, na época que eu estudei, a tabela periódica, ela vinha mais ou menos até aqui, ó. Até essa parte aqui do 106. Essa parte todinha aqui foi descoberta depois, ó. E aí, quando eles descobrem um elemento químico, eles já colocam ele aqui nessa tabela periódica, e aí eles colocam ele na tabela periódica com um código. Um código, olha, 1T. O que significa UUT? Significa 113, indicando o seu número atômico. Esse último, ununócito. Por que ununócito? Ele está escrevendo octo, 8. Né? Então, esses números aqui, ó, são códigos. Esses nomezinhos aqui, em breve a gente já não vai ver esses códigos aqui mais. Nós vamos encontrar nomes para eles. Outra observação. Falei que na nossa tabela periódica, né, a gente tem a presença aí de 102 elementos químicos, que são aí de 92 elementos químicos que são encontrados na natureza. Esses elementos químicos, eles foram encontrados de forma natural, né? O homem foi lá e acabou descobrindo e começa a aproveitar sobre eles. Mas a gente tem aqui também alguns elementos químicos que são fabricados dentro de laboratório. São processos em que vai pegar um elemento químico e vai conseguir fazer a fusão, a junção de dois núcleos dos elementos químicos, de um elemento químico, né, de um com outro elemento químico, formando um terceiro elemento químico.
São elementos químicos, então, ditos artificiais, que vão ser produzidos no laboratório, tá bom? Agora, mais uma informação importante. De tudo que eu falei, lembra, toda vez que eu for representar um elemento químico, eu vou utilizar letra maiúscula. Se eu precisar utilizar duas letras, a segunda letra vai ser minúscula. Se eu tiver que utilizar 3 letras, a terceira também será minúscula. Mas sempre inicie o nome, né, o símbolo desse elemento químico, por letra maiúscula. Se você coloca um apelido para você, que nem sou Patrícia, se eu coloco um apelido para Pati, né, me coloco meu apelido de Pati, quando eu vou escrever Pati, eu escrevo P maiúsculo, né? Então, esse símbolo aqui, que seria o apelido do meu sódio, o N, a primeira letra dele tem que ser maiúscula. Lembrem dessa primeira parte que eu falei até agora, que na tabela periódica os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico, aquele número que vem aqui em cima, ó, nessa tabela para a gente. Isso vai estar na sua AV2, saber que os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Bom, então a sua estrutura ela é baseada no número atômico dos elementos químicos, e eu tenho certeza que vocês vão lembrar disso aqui do ano passado. A nossa tabela periódica, ela está organizada em ordem crescente de número atômico, mas ela pode ser dividida em linhas, que nós vamos chamar de períodos, e em colunas, que nós vamos chamar de grupos. As linhas, né, como a linha do seu caderno, são os períodos. Quando a gente olha para uma tabela periódica, esse é o mais fácil de lembrar, não tem nem como esquecer. Porque a gente faz tanto diagrama de distribuição eletrônica, que quando chega aqui, uai, por que a tabela periódica tem 7 linhas? Ah, professora, tem 7 linhas, porque quando eu vou fazer a distribuição eletrônica, a primeira coisa que eu faço é escrever de 1 até 7, indicando que o meu elemento químico ele pode ter até 7 camadas. Então, a minha tabela periódica ela é dividida em 7 linhas. Essas 7 linhas correspondem às camadas eletrônicas do meu elemento químico. Se o meu elemento químico ele tem só o núcleo dele lá, todos terão seu núcleo. E se esse elemento químico tem só a primeira camadinha, ele está na primeira linha da tabela periódica, que a gente vai chamar de primeiro período. Todos que estão lá no primeiro período, eles têm apenas uma camadinha. Lembra que quando vocês vão fazer o diagrama de distribuição eletrônica, a primeira coisa que você faz é escrever de 1 até 7. E aí eu sempre pergunto para vocês, por que eu escrevo de 1 até 7? Uai, eu escrevo de 1 até 7 porque eu posso ter no máximo 7 camadas. A minha tabela periódica atual, nós conseguimos escrever, né, nós conseguimos visualizar nela 7 camadas. Nós conseguimos visualizar nela 7 períodos, fazendo referência a essas camadas aqui do meu elemento químico. Lá na primeira linha, olha, e agora eu vou colocar na minha sopa de feijão, lembra? Coloco S em todos. E aí eu vou, pulo a primeira linha, coloco o P em todos, não é? E assim a gente vai fazendo. Observe que na primeira camada da minha tabela periódica, eu tenho a possibilidade só do subnível S. Subnível S cabe no máximo 2 elétrons. Primeiro período da tabela periódica é o período mais curto que a gente tem. Os únicos elementos químicos que ficam aqui nesse primeiro período, que tem apenas uma camadinha para a gente, são o hidrogênio, que tem número atômico 1, e o hélio, que tem número atômico 2. Mas continuando a nossa linha de raciocínio aqui. Se eu faço a minha distribuição eletrônica e descubro que a minha camada de valência do meu elemento químico é a camada de número 4, na minha tabela periódica, isso significa que ele tem 4 camadas e que ele se encontra lá no meu quarto período. Bem facinho essa primeira associaçãozinha, e eu tenho certeza que todo mundo lembra disso do ano passado, né? Que as linhas da minha tabela periódica correspondem aos períodos, e que esses períodos indicam os números de camadas que o meu elemento químico pode ter. Então, lá no primeiro período, olha o que eu falava do primeiro período com vocês. No primeiro período, a gente só tem hidrogênio e hélio.
Porque lá a gente só tem um subnível S. O subnível S cabe no máximo 2 elétrons. Segundo período, a gente já consegue ter o S e o subnível P. E aí depois a gente já tem SP, depois a gente já tem SPD, né? E depois SPDF. A gente vai aumentando aí o número de participantes aí dessas linhas, né, da minha tabela periódica. Mais importante que você perceba aqui, se o meu elemento químico está aqui, nesse lugar da minha tabela periódica, a distribuição eletrônica dele vai indicar que ele tem 6 camadas. Por quê? Porque ele está no 6º período. Se ele aparece nessa parte aqui da minha tabela periódica, nessa parte aqui corresponde que ele tem 7 camadas. Que ele tem, então, ele está na 7ª linha, ele está no 7º período, porque ele tem as 7 camadas eletrônicas. Toda vez que a gente acha uma tabela periódica, pessoal, ela vem com essas linhas aqui embaixo, ó. Essas linhas aqui embaixo, elas correspondem a esse lugar, a essa casinha do 6º período e a essa casinha do 7º período. Quer dizer que aquele monte de elemento químico que vem aqui, todos eles têm 6 camadas eletrônicas. Aquele monte de elemento químico que vem aqui na linha de baixo, todos eles têm as 7 camadas eletrônicas. Professora, por que não coloca essa linha dentro da tabela periódica? Bom, quando eu vou imprimir a tabela periódica para colar no caderno de vocês, eu já tenho que, acho que, deixar ela miudinha demais para ela caber. Imagina se eu tivesse que colocar essas 15 linhas aqui dentro. Aí eu teria que colocar só 14 se eu fosse colocar. Mas se eu fosse colocar essas 14 linhas aqui dentro, pensa para mim o tanto que ficaria extensa essa tabela periódica, né? Tanto que ficaria mais complexo para eu estar olhando. Então, por uma questão de organização, os elementos químicos aqui, dessa casinha e dessa casinha, vão estar sendo escritos sempre aqui nessa parte de baixo da tabela periódica. Bom, então, primeira parte, ela é dividida em períodos. Agora eu vou abrir aí para conversar com vocês. Mas essa primeira parte eu tenho certeza que é muito tranquilo. Porque só de eu falar assim para você, a tabela periódica tem 7 períodos. Que associação que você vai fazer? Eu vou fazer a associação às 7 camadas do meu átomo. Isso é bem tranquilinho, né? Porque sempre quando eu ia fazer a distribuição eletrônica, eu perguntava assim, gente, por que eu escrevo de 1 até 7? Bom, eu escrevo de 1 até 7 porque eu tenho 7 camadas. Eu tenho 7 linhas, 7 períodos na tabela periódica, porque o meu elemento químico ele pode ter no máximo 7 camadas. Bom, mas a minha tabela periódica, além das linhas, ela também tem os períodos, né? Aliás, além das linhas que são os períodos, ela tem as colunas. Lá na sua casa, o que é uma coluna? O pedreiro foi lá fazer uma coluna que vai sustentar o meu telhado. A coluna não é sempre assim na vertical, né? Aquilo que está em pé, que levanta a sua casa. Então, na nossa tabela periódica, nós vamos ter a divisão dela aí em 18 colunas, tá? Então, a nossa tabela periódica, ela tem 18 colunas. E essas 18 colunas, elas podem ser chamadas de famílias ou de grupos. De forma que se o meu elemento químico está lá, né, na família 1, ele é o primeiro participante da família 1. E o último elemento químico lá dessa família 1, desse grupo 1, dessa primeira coluna. O que todos eles vão ter que ter? 1, 2, 3, 4, 5, não deu 7, né, gente? Mas tá ótimo. O que todos eles têm que ter, então, para estar nessa família 1? Todos eles têm que ter uma distribuição eletrônica com o mesmo elétron de maior energia, com o mesmo elétron diferencial. E aí eu volto nas aulas anteriores. Toda vez, gente, desde o ano passado, que eu faço distribuição eletrônica com vocês, eu sempre destaco 2 negocinhos nessa distribuição eletrônica. Eu sempre peço para vocês destacarem a camada de valência e eu sempre peço para vocês destacarem o nível de maior energia. Vou abrir aqui agora um pouquinho para falar aí com vocês, ver se vocês lembram esses conceitos. Alguém poderia me falar o que é a camada de valência? É onde está o último elétron? Trocou os termos. A Hanna trocou a camada de valência com o nível de maior energia.
Mas também eu tenho certeza que lá, quando fosse fazer mesmo no papel, ele ia conseguir acertar. A Hanna deu para a gente a definição de nível de maior energia. Nível de maior energia é onde eu coloco o último elétron. E a camada de valência? O que é a camada de valência? É a última camada que possui elétron. Eu estou ouvindo, mas ficou muito baixo. Podia falar mais alto? A última camada que possui elétrons. Muito bem, olha lá. Os termos são parecidíssimos, né? Onde eu ponho o último elétron, a última camada que recebe elétron. Isso mesmo. Então, olha, a última camada que recebe elétrons, ela vai me dar o período do meu átomo. Ela vai me falar se ele tem uma camada, 2 camadas ou 7 camadas. Os períodos. O último elétron que eu coloco na minha distribuição eletrônica, ele vai me dar o grupo, ele vai me dar a família, tá bom? Vamos agora ver como que isso acontece lá na tabela periódica. Aqui nesta, né? Depois a gente vai falar sobre essas outras partes aí. Quando eu faço a distribuição eletrônica, eu tenho 4 subníveis. S, P, D e F. Lembrando que esses dois que eu coloquei aqui são aqueles 2 quadradinhos que a gente sempre coloca eles aqui, né? Por que coloca ele aqui? Para a tabela não ficar muito estendida, muito assim extensa para quando a gente for consultar, para ficar mais bonitinha quando a gente vai pôr numa parede ou num caderno. Bom, então fiz a minha distribuição eletrônica. O último elétron que eu coloquei lá dentro da minha distribuição eletrônica, o último elétron encaixado, parou no subnível S1. Significa que esse elemento químico vai estar no grupo 1. O último elétron que eu coloquei parou no S2. Significa que esse elemento químico vai estar no grupo 2. Fiz a distribuição eletrônica. O último elétron que eu coloquei parou no subnível P, só que com apenas um elétron. Ele vai estar aqui no grupo 13. E assim vai. Parou no subnível P com 2 elétrons, vai estar no grupo 14. Se você contar aqui na casinha do P, nós vamos ter 6 grupos. Por que 6 grupos, professora? Porque o subnível P cabe no máximo 6 elétrons. Se você vir aqui e contar esses amarelinhos aqui que estão indicando aqueles elementos químicos cuja distribuição eletrônica vai terminar no subnível D, vocês vão perceber que vocês vão encontrar 10 colunas, 10 grupos. Por quê? Porque o subnível D cabe um total de 10 elétrons. Fez a distribuição do fulaninho, parou no D5, você vai vir aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Parou no D5, ele vai estar nessa família, nesse grupo aqui, que é o grupo 7. Por quê? Porque essa é a 5ª casinha do meu D. Da mesma forma, se você contar o do subnível F, vai ser 14 casinhas. Por que 14 casinhas? Porque o subnível F cabe no máximo 14 elétrons. E aí, se o meu elemento químico foi lá, fiz a distribuição eletrônica dele, ele parou lá no F5, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai estar localizado exatamente nesse local aqui. Bom, meninos? Pois aí, ó, bonitinho para vocês. A gente tem, então, linhas. Linhas, se eu contar na minha tabela, eu vou encontrar 7 linhas, que correspondem aos 7 períodos. Para achar o período do elemento químico, você tem que encontrar a camada de valência dele. Nós temos as colunas são as famílias. Para eu encontrar as famílias do meu elemento químico, eu tenho que achar o nível de maior energia. E aí, ó, o que eu estava mostrando para vocês anteriormente, ó. Professora, você disse que o subnível F só tem 14 casinhas. Aqui eu estou vendo 15. Por quê? Porque a gente abre esse espaço aqui, que é o espaço onde eu colocaria o 5D1, 6D1. E aí a gente coloca eles aqui no final para indicar para você não esquecer que esses aqui são os que estão no 6º período. E esses aqui de baixo são os que estão no 7º período. Então, na sua tabela periódica, vou colocar os nomes aqui, aliás, vou colocar devagarzinho, né? Fez a distribuição eletrônica, o elétron diferencial, o último elétron da distribuição eletrônica sua. Parou no S1, ele vai estar no grupo 1. Parou no S2, ele vai estar no grupo 2.
Aí, nessa parte aqui, a gente tem aqueles que estão no grupo D. Nós vamos contar aí 10 casinhas. Ou seja, parou no subnível D com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. Parou no subnível P, nós vamos estar colocando eles aqui. E aí, a gente tem uma exceção aqui, que é o hélio, mas depois a gente fala dessa exceção do hélio. A gente fala por que ele está nesse local aqui, sendo que ele é S2, tá? Mas todos abaixo aqui do hélio, se vocês fizerem a distribuição eletrônica de qualquer um desses gases nobres que estão aqui na minha tabela periódica, vocês vão descobrir que todos eles, retirando o hélio, eles vão terminar, o último elétron que você colocar nele, que você vai circular, que é aquele elétron que nós aprendemos a fazer os números quânticos nas aulas anteriores, você vai observar que todos eles terminam em P6. Lembrando que a gente ainda tem aqui, né, a presença daquele quadradinho que fica aqui, que corresponde para a gente àqueles cuja distribuição eletrônica terminam no subnível F. Isso aqui eu vou falar com vocês depois. Isso aqui também depois. Eu quero fazer agora um exemplo com vocês. Gente, olha essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Nessa imagem, eu coloquei o subnível F dentro da tabela periódica. Nesse subnível F, eu tenho 14 casinhas. E aí, a minha família, se eu colocasse esse subnível F aqui dentro da minha tabela periódica, e não lá embaixo, que nem a gente coloca, para eu construir a minha tabela periódica, eu precisaria de 32 colunas. Ficaria muito extensa para eu colar no meu caderno. Ficaria mais difícil para eu conseguir interpretar ela, olhar para todo mundo que pertence, que está nela, né? Então, por isso, gente, que nós colocamos essas linhas, nós escrevemos essas linhas lá embaixo da tabela periódica, só para ela ficar mais bonitinha, mais organizadinha mesmo, tá? Isso aqui eu vou falar com vocês depois. Vou dar uma acelerada. Aqui, ó, primeiro exemplo. Nós vamos falar sobre a localização do flúor. O objetivo da aula de hoje: saber que na tabela periódica os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Segundo objetivo, relacionar o diagrama de distribuição eletrônica com a tabela periódica. Quando eu faço a distribuição eletrônica do flúor, eu destaquei duas coisas aqui: sua camada de valência de verde e seu elétron de maior energia. Se a sua camada de valência é a camada de número 2, olha, significa que o meu flúor, ele tem lá, além do núcleo, a primeira camada e a segunda camada. Então, o meu flúor, ele tem que estar nessa linha do meu segundo período aqui, ó. A localização do meu flúor tem que estar nessa linha do segundo período. Como o subnível de maior energia dele foi o subnível P, ele tem que estar nessa parte verdinha aqui para mim. P com 5 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5. Ele está exatamente aqui, ó. Vamos localizar ele aqui na tabela. Ele está primeira, segunda linha, segundo período, do grupo 17. Olha aqui o meu flúor. Por que que ele está aqui? Ele está aqui porque ele tem a camada de valência dele, é a camada de número 2, e o seu nível de maior energia é o P com 5 elétrons. Vou fazer mais um exemplo e a gente encerra. O cálcio. Quando eu faço a distribuição eletrônica do cálcio, eu descubro que ele tem 4 camadas. A camada de valência dele é a quarta. Então, ele está no 4º período. Como ele para no S2, o último elétron que eu coloco nele é o S2, o meu cálcio ele tem que estar no 4º período, aqui, e ele para no S2, exatamente nesse local. Olha meu cálcio aqui, no 4º período do grupo 2, onde eu tenho o S2. Meninos, falta menos de 1 minuto para terminar a nossa aula. Próxima aula eu vou reorganizar esses mesmos slides e vou começar retomando com os 3 conceitos dessa aula que eu queria que vocês começassem a memorizar. Primeiro, a tabela está organizada em ordem crescente de número atômico. Ela está dividida em linhas, que são os períodos, e em colunas,